Em mais uma aula. Hoje iremos trabalhar com o assunto de estatística, variância e desvio padrão. Eu sou Roberto da Rocha Miranda, sou professor da Escola Antônio Valmir da Silva e iremos trabalhar essas questões, né? Trabalhando questões de estatística, sempre buscando trabalhar de forma uniforme, né? Então iremos começar hoje com um problema. É uma questão de Enem, né? Uma questão bem básica. Vamos fazer aqui a leitura do problema. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que do grupo de futebol. Isso aqui é uma informação importante, né? A classe onde está dividida em dois grupos, basquete e futebol, né, os que jogam, e veja que os que jogam basquete têm um elemento a mais, uma pessoa a mais dentro desse panorama. A tabela seguinte apresenta as informações sobre as alturas dos alunos da turma. Temos a média, que é 1,65, a mediana, que é 1,67 e a moda de 1,70. Os alunos P, J, F e M medem respectivamente 1,65, 1,66, 1,67, 1,68 e as alturas não são iguais. Isso aqui é importantíssimo. E a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogam respectivamente. Aí vamos lá. Aqui é o seguinte, esse problema, né? Esse problema ele frisa exatamente a ideia de utilizar a mediana, né? Mediana por quê? Porque a distribuição, se você for analisar, é dividida os que jogam futebol e os que jogam basquete. Então, se eu disser que existe N jogadores para futebol, os jogadores de basquete vai ser N mais um, né? N mais um. Lembrando que se você somar N mais N mais 1, temos o que? 2N, né? 2N mais 1. Então, isso aqui é uma distribuição ímpar, né? Ímpar. Então, essa distribuição é ímpar. Sendo uma distribuição ímpar, né? Logicamente, quando a gente tem uma mediana, a mediana tem só um elemento central. E esse elemento central tem exatamente 1,67. Lembrando que essas medidas não se repetem, então quer dizer que o F, né, é o nosso elemento central, que é a pessoa central. Então, vejamos, se esse elemento é o central e ele divide exatamente meio a meio, né? Esse aqui é a mesma quantidade de elementos daqui, então se esse aqui tem N, esse aqui também vai ter N. Então, logicamente, para ser N mais 1, vai ser juntamente com ele. Então, os elementos que estão em basquete vai ser exatamente do F para lá. E os elementos do futebol, né, vai ser até a altura do F. No caso, é o PJ, né, porque aqui você sabe que a altura do P é 1,65, né? O J é 1,66. E aí você tem a altura de F, que é 1,67, que é a mediana, né? Que ele corresponde aí na tabela. E o M é 1,68. Então vejamos. Se você tem os elementos, os jogadores de basquete, né? Logicamente, vai ser o F e o M. Então, F e M jogam basquete e o P e o J jogam futebol. Logicamente, você marcaria o item C, certo? Então, basicamente, uma questão simples, só questão de interpretação, entender que a distribuição é ímpar e que a informação mais importante
seria saber a mediana, né? Então, é isso. Esses dados de média e moda não vão ser utilizados nessa questão, certo? Então é bem simples essa questão. Espero que tenham gostado, né? Foi uma dúvida do meu aluno, né? Meu aluno Igor, e que é interessante para que vocês, quando forem resolver essa questão, não tenham essas dificuldades, certo? Vamos à questão um. Essa questão um, a gente vamos fazer a leitura, né? Foi uma atividade que eu passei no Google Classroom, né? Ele fala o seguinte: durante um campeonato de basquete, nas 8 partidas disputadas por um jogador, verificou-se que suas pontuações foram 23, 15, 10, 23, 22, 10, 10 e 15. Podemos avaliar que a média, a moda e a mediana dessa amostragem são respectivamente, ó, a moda é mais fácil do que tirar a média, né? A moda é bem notável você entender que a moda é o elemento que mais se repete. Qual é o elemento que mais se repete aqui, né? Se você for dar uma simples passada de olhar, você vai perceber que o número 10 é o que se repete mais. Então, a moda, como é o elemento daqui, vai ser 10 e não 15 nem 16. Então, logicamente, fica entre a B, a C e a E. Então, a D é descartada, assim como a A. E aí fica entre B, C e D. E agora, vamos calcular, né? Como é que se calcula a média? A média, muito simples, soma todos os elementos, né? Esses elementos, então você divide pela quantidade. Aqui tem 8, né, jogos, né? Então, você 8 partidas. E aí você divide por 8, vai dar 16. Logicamente, o único que tem 16, deixa eu ver aqui. Tem o B e o E, né? E aí tem 10 e 10. E aí, como é que a gente faz a mediana? Mediana você tem que colocar todos os elementos em ordem crescente. Como aqui não tem especificando exatamente que ordem é para utilizar, então você vai utilizar a ordem crescente. Ordem crescente 10, 10, 10, depois o 15, que se repete duas vezes, né? Você percebe aqui, ó, 15, o 22, depois do 22, 23, que se repete duas vezes. E aí você faz essa distribuição aqui de forma de ordem crescente. O que vai acontecer? Tem 8 elementos nessa ordem, né? É um elemento par. Então, 8 dividido por 2 é 4. Então, você vai pegar o elemento da posição 4 e somar com o elemento da posição 5 e dividir por 2. Qual é o elemento da posição 4? 1, 2, 3, 4. O elemento da posição 4 é o 15. Então, você vai botar o 15. O elemento da posição 5, 15 também. 15 mais 15, 30. Dividido por 2, 15. Então, a mediana é 15. Então, você marcaria, né? Ó, 15 como mediana, 10 como moda e 16 como média aritmética. E aí você marcaria, sem sombra de dúvidas, o item E. Questão 2. A questão 2, o tempo em minutos de realização de uma prova de estatística por 50 alunos na faculdade está apresentado na tabela abaixo. O tempo mediano de realização da prova é, ó, tempo mediano, não confundam com média, né? Então, se você tem essa amostragem, logicamente, você vai ter o seguinte, ó, o que é a mediana, né? Vamos olhar aqui, são 50 alunos, então essa distribuição é par. 50, né? Eu vou mostrar aqui como é que eu fiz. São 50 alunos, dividido por 2 e deu 25. Esse 25 é o que, professor? Posição. Você vai somar com a posição 26 e dividir por 2. Mas, professor, como é que eu sei qual é o elemento que vai estar na posição 25? Olha aqui. Aqui você tem 5, né? 5 pessoas tiraram 30. Como está em ordem aqui, ó, você percebe que está em ordem 30, 35, 40, 45, 50. Então a distribuição está em ordem crescente. Então é como se tivesse 5, 30, 10, 35, 12, 40, 15, 45 e 8, 50. O que vai acontecer? Aqui é 15, né? Somando dá 15, a posição 15. Então a posição 15 aqui é o 35. E aí a posição 25 e 26, professor, é o que me interessa. Então, aqui, ó, se você somar 5 com 10 dá 15, com 12 dá 27. Então, se você perceber o seguinte, que o elemento 16
até o 27, né? Que, ó, aqui 5 mais 10 é 15, mais 12, 27. Então, ó, aqui são 15 elementos. Passando do 16 ao 27, são só elementos 40. Então, quer dizer que o 25, o elemento da posição 25 e o da posição 26, são 40. Então, 40 mais 40 dividido por 2 dá 80. E 80 dividido por 2, 40, e você marcaria o item B. Vamos à questão 3. A questão 3, ela foi bem polêmica porque eu errei uma besteira assim, incomensurável, né? Seja x uma variável de batimentos cardíacos por minuto, a seguinte distribuição de frequências mostra os resultados obtidos numa amostra de 50 estudantes, com base nos dados abaixo. Aqui você tem uma classe, que a gente chama de classe, né? Uma classe. Essa classe está variando entre 60, né? 60, 61, 62 e 63. Veja que o 64 não participa dessa classe, aí na próxima ele participa, aí fica de 64 a 67 e assim por diante. Veja, essa aqui é a tabela de frequência absoluta, né? Que a gente vai perceber. A gente vai analisar item por item. Então vamos lá. Né? Aqui eu fiz um novo cálculo de correção, né? O que a gente vai perceber? Como é que a gente calcula a média? A média vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse elemento 60, somar com esse 64 e dividir por 2. Vai ter uma média aqui, que é o 62. Então aqui vai ter a média 62. Da mesma forma, você vai fazer em cada classe. 64 mais 68 dividido por 2 dá 66. 68 mais 72 dividido por 2 vai dar 70. Aí você vai fazendo isso em cada classe. E aí você vai obter esses números. Agora você vai multiplicar pela frequência e dividir pela soma. Isso quer dizer, ó, a média vai ser 3 vezes o 62 que está na classe 1. Depois, 7 vezes o 66 que é da classe 2, que é a média. E assim por diante. E aí você divide pela soma das frequências absolutas. No caso, você vai somar 3 mais 10, logicamente é 50 estudantes, né? Você vai dividir por 50. Somando tudo, né? Efetuando cada uma das multiplicações, vai dar 3.668. Dividir por 50 e vai dar exatamente 73,36, certo? Que é exatamente a média dessa distribuição, certo? A frequência absoluta da quinta classe é 14. Vamos olhar aqui. A quinta classe é essa. Aqui não é 14, então aqui é falso, né? Então a gente vai examinar cada item. O ponto médio da terceira classe é igual a 69 batimentos. Ó, terceira classe, a média deu 70, né? Então, o tamanho da amostra é 88? Não é. O tamanho da amostra é 50, né? O número de estudantes com batimentos cardíacos por minuto inferior a 76 é 14? Não, inferior a 76, você vai somar 3 mais 7 mais 10 mais 14, e aí isso dá 34 e não 14. Então isso aqui também é falso. Então você marcaria o item A, né? Que é exatamente essa média. Você fez aqui com todos os cálculos. Se você quiser pausar, pause, que é interessante. E aí iremos resolver essa questão aqui, uma questão bem simples de Enem, que é assim: 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário almeja ampliar os seus investimentos, deseja comprar empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analisa o lucro em milhões de reais, cada uma delas, em função de seus tempos em anos de existência, né? Decidindo comprar apresentando um lucro. Então você vai fazer exatamente a divisão de cada uma dessas coisas, que é exatamente percentual em lucro anual, né? Que é exatamente o que interessa para o empresário comprar. Então você fazendo isso, você efetuando exatamente as divisões, você vai encontrar que o item G, né, que é a empresa G, deu 12 milhões, e aí vai comprar. Você marcaria o item